Rapaziada, Jogão de Fera. Hoje a nossa entrevista é com essa fera aqui que tá do meu lado, Cleiton Lima. Cleiton, obrigado por ter aceito aí essa entrevista aí. Eu tô meio nervoso aqui, né? Apesar que a gente se conhece um pouco, mas já tô meio nervoso aí, porque o cara aqui tem história aí no futebol. A alegria é minha, William. Prazer imenso. Jogão de Fera. Acompanho você desde o início do canal. Crescimento disso, né? As proporções que você vem ganhando com a sua competência, com o seu esforço, com a sua dedicação, e fico feliz em poder colaborar. Valeu, Cleiton. Como que você ingressou no futebol? Como que foi o seu início, né? Despontando aí no futebol profissional. Sonho de criança, né? Sempre, primeiro em ser um jogador de futebol, ter um futuro através do futebol. Então aqui na cidade comecei muito cedo, jogando aqui na época do Luizinho, do Palmeirinha, com o time da cidade, disputando jogos regionais, jogos abertos, pela cidade como atleta. Depois eu consegui fazer um teste no Santos, acabou indo um grupo na época que jogava futebol aqui e acabou ficando eu e o Isaías, que também é da cidade. A gente ficou ali um período no infantil, juvenil do Santos, até ir para os juniores. Depois eu fui para o comercial, me profissionalizei e de lá eu acabei recebendo uma oportunidade de fazer uma temporada como jogador nos Estados Unidos, em 94, exatamente no ano da Copa do Mundo. Com quantos anos você estava isso aí, Cleiton? Com 20 anos. 20 anos. Então eu estava ainda... Eu tinha acabado de me profissionalizar. Foi o primeiro ano da Liga Profissional Americana. A FIFA obrigou os Estados Unidos a ter uma liga profissional, até porque sediaria a Copa do Mundo. E eu fui disputar o primeiro campeonato profissional nos Estados Unidos, pelo San Francisco United Soccer Club, lá na Califórnia. E o nosso time foi campeão do estado naquela época e depois foi para a fase final dos playoffs, dos nacionais. Acabamos ficando em terceiro lugar no nacional. Mas aí, então, por o meu time ter sido campeão da Califórnia, o Brasil ter ido justamente ser sede em São Francisco na Copa do Mundo, e aí vem a história do espião, que na época era a ex-União Soviética, primeiro ano que se tornou independente, um país como a Rússia. Todos os treinamentos da Rússia eram secretos, muito mais do que hoje, porque hoje em dia, por mais secreto que o treinador queira fazer os treinos, sempre tem uma forma de você... Agora tem os drones, né? De você extrair informação, de alguém te passar, mas naquela época, onde não tinha nem internet, onde não tinha celular, não tinha nada, uma informação de dentro do treinamento para uma seleção brasileira numa estreia de Copa do Mundo era valiosíssimo. E você acha que isso contribuiu para que, depois que você encerrasse a carreira de atleta... sem dúvida. Para ingressar como técnico? Assim, até então eu nunca imaginava em ser treinador na minha vida. Nunca imaginava, eu queria ser só jogador. Mas esse fato foi um fato que, assim, a gente fala que foi marcante, determinante na minha vida, nas minhas escolhas futuras, porque primeiro eu comecei a enxergar o futebol de uma outra forma. De uma forma até muito mais profissional do que como atleta. Atleta você é pago para jogar, você faz o que você tem que fazer, e aí você volta para casa e esquece um pouco... o dia a dia do futebol. Você vive a sua vida normal. Sim. Né? Apesar dos jogadores que estão nos grandes clubes serem famosos, mas você vive uma realidade totalmente sua. Sim. Como treinador ou parte de uma comissão técnica, a visão é totalmente diferente. Você vive integralmente sob pressão, o tempo todo pensando nas suas atribuições. Hoje, como treinador, eu por mais que assim você tenha um clube médio, pequeno ou grande, você está gerindo cerca de 40 pessoas por dia, diariamente. No mínimo. Sim. 40, 50 pessoas. Você pega um grupo aí de 30 atletas, mais 20 de comissão técnica, entre supervisor, diretoria, todo o staff que tem uma comissão. Sim. Você é o representante ou é o comandante de no mínimo 50 pessoas por dia que você vai prestar sempre o comprometimento e vai prestar exatamente conta de tudo que vai acontecer, independente de ser tuas ações ou dos teus integrantes. Então eu sei que tudo começou, na verdade, com esse fato. A minha história teve esse ponto marcante porque daí eu comecei a perceber
e despertar em mim talvez uma possibilidade de futuramente integrar alguma coisa nesse sentido, ou ser um treinador, ou ser alguém da comissão técnica. E depois eu voltei para o Brasil, montei uma escolinha de futebol que hoje é o Instituto SPY, também com o nome de espião, SPY em inglês é espião. Então assim, esse nome por causa do acontecido. Exato. Na época quando eu voltei em 95, todo mundo aqui em Itaém, falava disso, né? Assim, naquela época ainda mais. Era cidade pequena, cidade né? pequena, eu representante da cidade, numa Copa do Mundo, sendo importante para uma seleção brasileira que foi tetracampeão mundial. Quando eu voltei, eu já tinha um sonho de abrir alguma escolinha aqui, e aí foi o nome do espião, SPY em inglês. E aí eu comecei também a trabalhar com crianças e com meninas, porque o futebol na época também nos Estados Unidos era muito forte, o futebol feminino. Já vim com essa ideia também de montar um time feminino na cidade, na região. A gente montou o time feminino do SPY na época, que era também precursor, a gente desbravou a modalidade na região e também no país, e começou a dar muito certo. A gente montou um timinho aqui de Itanhaém com uma média de idade de 15 anos e começou a disputar o campeonato regional aqui da Liga Regional de Futebol de Salão de Santos, campeão, com 8, 10 times de Santos e um de Itanhaém, a gente campeão. Aí depois a gente começou a disputar a taça regional, depois a gente foi campeão dos jogos regionais com o futsal de Itanhaém feminino. Aí apareceu a oportunidade para a gente disputar a federação, né, a taça São Paulo de futebol feminino. Tudo salão. Tudo salão. E depois metropolitano e depois estadual. E o futsal de Itanhaém, através do SPY, começou a galgar essas competições e foi campeão estadual. Né? Um time que, da cidade. Quanto tempo do início da escolinha até esse título estadual? Foram 2 ou 3 anos. 2 anos. Rápido, né? Rápido, porque a gente começou a fazer um trabalho assim, uma sementinha mesmo, que começou a vir florescer. Né? Tanto é que meninas daqui acabaram saindo para serem jogadoras, atletas profissionais de futebol. Isso que eu ia te perguntar agora. Dessa safra aí, quantas atletas conseguiram... Várias saíram. Tem 2 que chegaram no ponto máximo, que foi a Rosana e a Fran. Chegaram numa seleção brasileira. Eram moradoras aqui de Itanhaém? Eram moradoras de Itanhaém, chegaram na seleção, vivem do futebol até hoje, são profissionais, já jogaram as maiores ligas do mundo, jogaram na Inglaterra, jogaram na França, jogaram na Alemanha, jogaram na Dinamarca, jogaram na Suécia, nos Estados Unidos. Essas meninas aqui da cidade, através do SPY, acabaram despontando. Mas diversas outras também conquistaram muita coisa através do SPY. Foram para os Estados Unidos, muitas delas não se tornaram jogadoras profissionais, mas jogaram nas melhores universidades dos Estados Unidos, ganharam bolsa integral, mudaram a vida. Hoje a gente tem 3 jogadoras que moram nos Estados Unidos, que saíram aqui do SPY. Tudo através do esporte, né, Cleiton? E além disso, os meninos também, né? Sim. O Fabinho, eu sei que você já entrevistou, tá de volta aqui no Brasil, mas ganhou uma bolsa, ficou nos Estados Unidos, foi um representante de Itanhaém na melhor liga universitária americana. Ele foi eleito o melhor jogador, acho que no meio campo, nessa liga. O Marquinhos está até hoje nos Estados Unidos. A gente tem outros atletas aqui da cidade que, através do SPY, o Elton, o Gabriel, que foram para fora do país por causa do trabalho realizado na escolinha, cara. Então isso é algo que, assim, para mim, apesar de hoje já ter sido treinador da seleção brasileira, 4 anos, ter sido treinador do Santos, ter passado por diversos clubes, isso para mim tem uma representatividade, assim, uma alegria e uma emoção muito grande, porque a gente acabou ajudando muita gente da cidade, claro, pelo esforço deles, pela dedicação deles, pelo talento deles, isso é o primordial, mas através de um trabalho, né, de uma iniciativa, de um trabalho ali... Porque tudo se resume numa iniciativa, né, Cleiton? Exato. Se você não tivesse tido essa iniciativa... O Start não teria talvez aberto provavelmente, essas possibilidades, essas portas. Então, uma coisa casou com a outra, mas eu fico muito feliz. E nessa época, o Santos foi o pioneiro a fazer um time feminino? Então... Como que eram os times desse campeonato? Porque até então, o Santos provavelmente foi o pioneiro dos clubes grandes a ter um time feminino. Sim, em 97, como eu te falei, como teve essa iniciativa da Federação Paulista de Futebol
Teve também a Rede Bandeirantes, através do Luciano do Valle, que promoveu a competição, patrocinou a competição. Todos os jogos eram em rede nacional, na época, na faixa do esporte, da Band, jogos às 8 horas da noite, então deu uma audiência incrível. E todos os times de camisa, os grandes da capital, inclusive a Portuguesa, que na época era grande, entraram. Né? Tiveram uma cota da federação, montaram os seus times com essas jogadoras da seleção, que foram quarto lugar na Olimpíada em 96, e mais o trabalho dos treinadores que já eram da modalidade. Eu, na verdade, trabalhei diretamente com o Santos, mas cada um nos seus clubes trabalhando. O Dema foi do Corinthians, que era o treinador da seleção na época. Então, cada um buscou ali naquilo que tinha de melhor. Na região, a gente fez peneira. Eu lembro que, apesar desse despertar do futebol feminino em 96, já tinha muita menina que jogava bola. Muita. Só não tinha espaço. Assim como tem hoje. Não tinha espaço nem divulgação, né? Exato. Então, assim, com os clubes grandes abraçando a ideia, a federação dando uma cota, a televisão transmitindo os jogos, deu um start enorme. Aí tudo foi acontecendo. Esse período de 97 a 2007, grande parte do meu trabalho, sempre junto ao Santos, foi com futebol feminino. Mas tiveram algumas lacunas. Então, por exemplo, em 2001, e 2001, não tinha o campeonato o ano todo, porque só tinha um campeonato de 4 meses. Então, nos outros meses do ano, eu trabalhava com o masculino do Santos. Aí eu trabalhava como auxiliar técnico ou preparador físico nas categorias de base. Certo. Quando tinha o torneio feminino, eu voltava para desenvolver o trabalho do futebol feminino. Mas como não tinha um campeonato anual... Não tinha um calendário, um calendário anual para preencher o ano todo, era um campeonato de 4 meses, 5 meses. Nos outros meses, eles me migravam para trabalhar. E aí eu tive a oportunidade também de pegar a geração Diego e Robinho. Trabalhei diretamente com eles no ano de 99, 2000 e 2001. Quando eles surgiram na Quando eles base. surgiram, eu não era o treinador, mas era o auxiliar do Gênero. Fui preparador físico do Manuel Maria. Na época era treinador do Juvenil, do Santos. E aí peguei esses garotos aí também, despontando aquela geração de 2002, que foi campeão, que encantou o Brasil, né? Que foi um dos melhores times que o Santos já formou, dos meninos da Viva. Robinho com 17 anos, o Diego com 16 anos. Mesmo o Alex, zagueiro, que também estava encostado nos juniores, trabalhava com a gente lá. De repente, ganhando o Brasil e ganhando o mundo, foi outro ponto assim marcante para mim, que Deus me abençoou muito, que eu tive a oportunidade de sentir mais ainda a emoção e o desejo e o prazer daquilo que o futebol estava me dando como treinador ou como auxiliar. Então aí eu vi que era isso que eu queria para minha vida. Eu tive o prazer de disputar 2 Copas do Mundo como treinador, cara. Isso pra mim já valeu. Hoje eu vejo, quando a gente chega numa Copa do Mundo masculino, que a gente olha e fala, o que é isso? Eu vivi exatamente isso no futebol feminino. Então pra mim já foi assim, algo que eu podia parar ali, que eu estava realizado totalmente. Isso. A sua transição, como foi essa transição de sair do futebol feminino reconhecido, conquistando grandes coisas, né? Seleção brasileira, títulos com o Santos. Em que ponto que você falou assim, eu vou parar com o futebol feminino e vou pro masculino? Então, isso também, durante o futebol feminino, as conquistas, tinham vindo algumas sondagens para mim e para o masculino. Eu, de novo, quero deixar claro que durante esse processo do futebol feminino, eu já tinha sido auxiliar e preparador físico também das categorias de base no Santos, no masculino. Então eu já tinha também vivido uma realidade, contato, ainda que não era no profissional, mas na base daquilo que era o futebol masculino também, né? Então, assim, esse período com o feminino sempre foi uma crescente. Sempre a gente via, assim, cada temporada galgando um espaço maior, conquistas maiores, competições maiores. Sim. Até um ponto que quando você disputa 2 Copas do Mundo, já disputou todas as competições mais importantes que o futebol feminino pode oferecer. Sim. Já tinha sido campeão de todas as competições no Brasil, né? Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e com a seleção também conquistando, durante 4 anos, conquistando as melhores competições. Eu vi que chegou uma hora que eu falei, não tem mais pra onde correr no futebol feminino. Você acredita que você conseguiu deixar o seu legado? Assim, deixou o legado e chegou no final de ciclo, né? Quando eu teve uma troca de gestão na CBF e saiu o Ricardo Teixeira, entrou uma outra gestão,
eu saí da seleção. Sim. E aí eu vi que, pô, eu ia voltar para o futebol feminino, para ser treinador também de uma equipe só e para querer chegar novamente para a seleção, ia ser algo que já não me seduzia mais. Eu já tinha chegado nesse ponto. Não estou isso falando para me gabar, mas é um processo, é um plano de carreira. Sim. É um plano de carreira. E como eu já vinha com sondagens para o masculino, eu falei, pô, eu vou tentar galgar alguma coisa no futebol profissional masculino. Né? E aí, qual foi a primeira oportunidade? Então, aí apareceram alguns clubes para mim ser diretamente treinador. Eu fui do Assisense, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Mas é aquilo, cara, todo mundo falava, eu é treinador do futebol feminino. Tinha muito... Ganhava, tava tudo certo. Perdia um jogo, começava essa história. Ele só sabe trabalhar com as mulheres. Então você perdia era uma derrota, vinha a mídia, vinha os jornais falando a mesma coisa, identidade muito grande de futebol feminino, as desculpas todas que o trabalho era o mesmo, né? Não tem muita diferença não, a diferença é só das valências físicas, mas o que você faz no dia a dia, na prática, como treinamento, seja para o futebol feminino quanto do masculino, é basicamente a mesma coisa, agora. Não tem muita diferença. Claro, você tem as valências físicas que as mulheres são mais frágeis, você tem que saber periodizar isso, você tem que saber que fazer os macro, meso e microciclos para as mulheres. Agora, o que você treina na parte técnica, na parte tática, na parte de estratégia de time, se você vai fazer marcação alta, marcação média, bloco alto, bloco médio, se você vai jogar propondo o jogo, ou se você jogar um futebol mais reativo, isso que você vai ensinar é a mesma coisa, o que você vai passar é a mesma coisa. Não muda, né? O que difere é o tato, né? O jeito de você tratar cada um ali, a menina é diferente do masculino. Você tem que... No futebol feminino é muito mais difícil. Muito mais difícil. Todo mundo faz essa pergunta pra mim. O que é mais fácil, feminino ou masculino? 1000 vezes o masculino. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque o menino, ele joga a bola na rua o tempo todo. Aí ele vai pra categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Quando chega na sub-20 e no profissional, ele tá pronto. Ele já passou por todos os estágios. No futebol feminino, não. Não tem, né? Você pegava a menina de 16 anos, que tinha um talento incrível, mas nunca tinha... trabalhado numa categoria de base e você enxertava ela no profissional. Aí ela saía jogando nos bairros da cidade dela para jogar Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano. É um trabalho até psicológico, né? É uma coisa assim que sai de uma realidade... é a mesma coisa pegar você hoje, com todo respeito, você está começando uma carreira brilhante na área esportiva. Você vai trabalhar na Globo agora, você vai ser apresentador do Esporte Espetacular. É a mesma coisa, cara. Tem que ter uma transição, né? Tem que ter um preparativo. Então, assim, fala pra mim, o que é melhor, o que é mais fácil? Como treinador, muito mais fácil trabalhar com os homens, profissionais, o sub-20. Muito melhor, muito mais tranquilo. Pra mim, como treinador. Tem os seus perrengues, tem o seu desgaste, tem a pressão, mas é muito mais tranquilo. Aí depois Então, esse período aí... apesar de ter tido alguns convites e ter trabalhado também já com alguns clubes, eu recebi um convite do Sérgio Guedes, que hoje é o treinador da Briosa. Subiu a Briosa no passado, da 3-2, tá bem agora esse ano. Buscando voltar para a primeira divisão. Eu recebi um convite dele para ser auxiliar dele. Ele estava com o Evair, o centroavante ex-Palmeiras aí, e o Evair tinha saído como auxiliar dele para ser treinador também. E o Sérgio me conhecia muito do Santos, da época que eu já tinha trabalhado na base do Santos, e me convidou para ser auxiliar técnico dele diretamente. E aí eu fiquei 2 anos como auxiliar do Sérgio Guedes. Tive a oportunidade também de aprender muito com ele, vivenciei coisas no futebol masculino que me deu uma bagagem enorme. A gente disputou Série A2 do Paulista, a gente disputou Série A1 do Paulista, disputamos Série B do Brasileiro, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, todas as competições profissionais que uma equipe... A gente passou por Sport, São Caetano, Red Bull Brasil, Ceará, que mais? 15 de Piracicaba, enfim, rodamos aqui e jogamos uma Série A de Brasileiro com o Sport, né, uma Série B de Brasileiro com o Ceará, com o São Caetano, jogamos Red Bull Brasil, que é uma baita estrutura. Aí chegou uma hora que eu já estava assim, no sangue, querendo voltar a ser treinador, ter um comando mais definitivo, e aí apareceu o convite, eu acabei indo,
e voltei a ser treinador, o que culminou nessa fase agora dos últimos 3 anos com o Santos B, com o Sub-23, onde eu voltei para o Santos e tive a oportunidade de comandar diversos jogadores que também hoje fazem sucesso no Brasil. A gente sempre pregou isso. O Sub-23, o time B, é uma categoria efêmera, transitória. Sim. Você não tem igual o Sub-20, o jogador passa ali dos 17 até os 20 anos, aí vai estar no Sub-20. São 3... No B, não. O B, o cara pode demorar 6 meses e já tá no time de cima e fazendo sucesso. Sim. Como aconteceu com o Vitor Bueno. Sim. O Vitor Bueno eu trouxe do Botafogo. Era um jogador que tinha feito o Campeonato Paulista, mas era um reserva do Botafogo. Só que na época que eu trabalhei com o 15 de Piracicaba, ele jogava no Botafogo e a gente fazia partidas ali no interior de São Paulo. E eu via aquele moleque ali, eu falei, pô, esse moleque joga demais, cara. Quando eu tiver uma coisa maior, eu penso em trazer esse menino. E quando eu fui para o Santos, eu fui atrás do Vitor Bueno, fui atrás do Wesley, fui atrás do Diego Pituca, alguns jogadores que eu já tinha no meu repertório ali, na minha escala de jogadores do interior ou dos times do interiores do Brasil, que não tinha muito importante, mas tinha talento suficiente para vingar. Além de outros atletas que eram da base e que amadureceram ali no Santos B. O Lucas Veríssimo é um que subiu e 2017, se eu não me engano, foi eleito o melhor zagueiro do Brasil. Né? Ficou machucado, tá voltando agora. Enfim, o Rodrigo acabou passando vários treinos ali no 23, mas acabou só jogando em cima, subiu rápido, porque ele saiu do 17, fazia alguns treinos com a gente para amadurecer um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais de corpo, de maturidade, e já foi para cima. Enfim, tiveram vários, vários. E vários atletas do time A desciam para fazer o B também no dia a dia, entendeu? Então, com o Dorival foi um trabalho muito bem casado. E aí deram esses frutos. Hoje, muitos atletas nem estão mais no Santos. O Gregor é titular do Bahia, foi 2 anos ali de Santos B. O Tassiano fez um golaço ontem no Gaúcho, pelo Grêmio. Santos B, fruto do Santos B. O Walter está brilhando em Portugal, do Santos B. A gente tem o Diego Cardoso, vice-artilheiro do Paulista, no Guarani. A gente tem o Wesley no Bragantino, que também fez, acho que 6 gols no Paulistão agora. Jogadores que passaram ali na nossa mão e que estão fazendo sucesso em outros clubes, porque nem todos tiveram a mesma oportunidade. Hoje, no time principal, tem o Lucas Veríssimo, tem o Diego Pituca, tem o Ourinho, tem o próprio Rodrigo, que teve passagem ali na transição, tem diversos outros, cara. Tiveram diversos outros ali que não me vêm todos agora na memória. O Diogo Vitor, né, que teve um problema aí com doping, mas estava no time de cima, fez gol em clássico contra o Corinthians. O Vitor Bueno, que foi vendido, né, hoje está no futebol da Europa, mas foi um jogador que saiu do Santos B e foi eleito também revelação do Campeonato Brasileiro em 2016. Então, assim, tiveram frutos, né? Um projeto que acabou vingando também, foi importante nessa minha história e trajetória de lapidar esses atletas para fazerem sucesso aí no futebol mundial. Bom, Cleiton, você falou que foram 3 anos, né? Foram 3 anos aí no Santos B, trabalho bem feito, bem elaborado aí, com jogadores aí para o cenário nacional. A sua saída culminou na troca da diretoria do Santos, né? Da gestão do Santos. Como é que foi para você sair do Santos, né? Depois de ter feito um trabalho tão bom, né? Porque foi um trabalho bom, né? Todos, quase unânime de falar do Cleiton Lima no Santos B, falar que foi um trabalho bom. E da noite pro dia, o Cleiton não é mais do Santos. Então, só lembrando assim, que o último ano que eu estive à frente do Santos B, a gente foi vice-campeão brasileiro também, de aspirantes, né? Jogando com o Sub-23, o Campeonato Brasileiro da CBF. Chegamos invicto na final contra o Inter de Porto Alegre e acabamos perdendo um jogo só, que tirou a possibilidade de a gente ser campeão brasileiro, que também seria outro ponto marcante que entraria na história. Não que não entrou, mas como eu falei anteriormente, se você é campeão, você bate campeão, você fica eternizado. Tá mais no país, né? Exato. O vice então não tem muito a gente foi peso. vice-campeão também, com um baita time, né? Além desses outros, todos os nomes que eu falei, a gente teve aí o Matheus Oliveira, que hoje é titular da Ponte, baita jogador, jogou no profissional do Santos. A gente tem outro, Crispim, tem outros jogadores também que despontaram, Sabino, que hoje é titular no Curitiba, né? Rodolfo no Paraná Clube, enfim.
Eu quero dizer que foi um projeto vitorioso. Sim, claro. Aconteceu que mudou a diretoria, e quando muda a diretoria, muda-se os planos. Sim. Alguns projetos que era da diretoria anterior Acaba morrendo, né? acabam morrendo, eles fecharam o time, né? Fecharam o departamento profissional do B. Aham. E eu acabei saindo do Santos novamente, com tristeza, porque é um clube que eu tenho uma história grande, Uma mais de 15 identificação, anos né? trabalhando entre base, futebol feminino e profissional B. Então eu via que tinha chegado uma hora também de tentar alguma coisa diferente disso. Aí apareceram alguns clubes do interior de São Paulo, mas nada que eu visse que pudesse fazer um planejamento de sucesso, entendeu? Sim. Eu não queria ser mais o comum. você sai daqui, fica 3 meses num lugar, 4 meses no outro, depois tem 2 derrotas, os caras te demitem, aí deixa a família, larga. Sim. Então, para só viver dessa mediocridade do futebol profissional no Brasil, que é difícil, cara. Sim. É difícil. Então, eu não Muito queria resultado, né? Só resultado imediato, e aí eu fiquei mais propenso em pegar alguma coisa na base, nessa transição também, ou de um time sub-23 ou de um sub-20. O que apareceu de mais concreto foi a Ponte. A Ponte Preta me procurou para que eu pudesse pegar o time B deles também, para fazer uma transição ali do sub-20 para o sub-23 e profissional. Quando o Jorginho assumiu agora a Ponte, foi uma possibilidade de fazer isso com ele. Mas as conversas não chegaram a se concretizarem na parte do planejamento, da parte econômica. E foi quando apareceu uma possibilidade de um convite para mim ir para os Estados Unidos agora, desenvolver um trabalho... Retornando no início de tudo, né? Isso, desenvolvendo um trabalho, basicamente de subir jogador para o time principal, para a principal liga, que é a MLS. O time que eu vou trabalhar é o Chicago Soccer Export, não é da MLS, é uma segunda liga, mas tem uma proximidade com o Fire, que é da primeira liga. Então a gente faz um trabalho de tentar pôr esses meninos até 22 anos na liga profissional, na liga principal. Basicamente que tu fez no Santos. Exato. E lá tem uma estrutura formidável, né? Tem uma condição, o CT deles é absurdo, tem 8 campos com academia, enfim, tem muita estrutura para você, como treinador, chegar lá e poder desenvolver um planejamento que você pretende. Apareceu esse convite num momento importante, né? Assim, para mim, familiar, profissional. Eu sei que a Major League Soccer nos Estados Unidos é uma liga que vem crescendo muito. O futebol nos Estados Unidos vem ganhando uma proporção muito grande. Até porque a próxima Copa é lá, né? Exatamente. A gente tem a Copa do Catar, mas Isso, 26 na próxima volta a ser sede nos Estados Unidos. E eu sei como eles operam essas ações de marketing, entendeu? Eles fomentam demais o esporte, tem um gancho econômico muito grande nisso. Né? O governo explora isso. Tanto é que eles começaram já a trabalhar já a partir de agora nessa questão da Copa de 26. Então, assim, os clubes cada vez mais ricos lá. Cara, eu te falando, meu time é um time de segunda liga, tem uma baita estrutura que os grandes do Brasil não têm. Então tem toda essa... Grandes jogadores indo pra lá também. Exato, já tem jogadores assim que abriram mão de ligas europeias para ir para a liga norte-americana. O Diego é um que quase saiu do Flamengo agora, né? Sim. Foi convidado para jogar no Orlando City, pesou na última hora, ele acabou ficando mais um ano no Flamengo, mas você vê, o Kaká foi para lá. Ibrahimovic, né? O Ibra, né? Então assim, Beckham jogou lá, né? Jogou lá, vários jogadores, cara. Thierry tá lá, né? Thierry. Então assim, vários jogadores que abriram mão de ligas maiores, mas por causa desse projeto. E também levar um pouco do conhecimento da metodologia que eu implantei no Santos B, esse processo todo que eu vivenciei de transição, de lapidação, de aprimoramento técnico. O futebol nos Estados Unidos é muito físico, muito tático, muito robotizado. Eles olharam muito para o futebol alemão e para o futebol inglês. E não é esse futebol inglês de hoje, com o intercâmbio de todos os melhores jogadores estarem na liga inglesa. É aquele futebol inglês raiz, de ligação direta, de muito jogo aéreo, de muito jogo truncado, muita marcação. Então eu acredito que com o meu trabalho ali eu possa desenvolver, dar um incremento técnico nisso, dar um jogo mais vistoso, um jogo mais abrasileirado. Sim. E, claro, respeitando a cultura deles, mas que eu possa colocar
um ingrediente, tempero, né? um tempero, um ingrediente que possa ser notório, Sim. entendeu? É esse o meu objetivo, além de ter resultados, de deixar alguma coisa lá que eu possa despontar esse diferencial do que tem os outros treinadores, principalmente os europeus que estão lá. Dia 1º de abril começa a trabalhar. Dia 1º de abril já tá 1º de abril começa a dando o trabalhar. Eu primeiro vou agora treino. na semana que vem, Aham. mudança definitiva com a Sim. família, mas dia 1º de abril começa a trabalhar. Então, até o final de abril a gente faz uma pré-temporada e começa as competições, né? Porque aí já entra a primavera. E aí começam as competições, vão até final de setembro, aí volta a ter inverno. Aham. Aí no inverno tem os Dá uma campeonatos mais só campos fechados, Aham. é o regional, Sim. não é mais o nacional. Sim. Então você faz uma temporada anual, mas com uma condição no final do primeiro ano, Sim. a gente tem uma análise. E aí ver se realmente a coisa está funcionando, está andando, para poder Tanto pros dois prorrogar lados, por mais né? 2 Tanto o anos. clube Exato, quanto... exato. Mas é assim, o processo, o contrato está estabelecido para ficar 3 anos. Vamos ver o que vai acontecer depois do primeiro ano. Bacana. Bom, a gente está chegando ao final aqui, um bate-papo muito agradável Longo, com né? o Cleiton, né? Se pudesse a gente ficar aqui mais tempo aí contando várias outras histórias, mas é que, mais uma vez, Cleiton, te agradecer por ter recebido aí o Jogão de Fera aqui na tua casa e que a gente deseja sorte, né, nessa Obrigado. nova empreitada aí do Cleiton Lima nos Estados Unidos, que tenha muito sucesso, que Deus possa abençoar muito. A gente vai sentir falta de você aqui, principalmente aqui em Itanhaém, né? Jogar os futebol Jogar o nosso futebol de quarta-feira. quarta. Mas a gente, acima de tudo, a gente deseja muito sucesso pra você. Você é um cara do bem, um cara humilde, que abriu as portas pra gente aí. Eu posso falar por mim particularmente, né? Parece que a gente se conhece muito tempo aí, bacana. não tem o quê? Não tem quase um ano, né, que a gente se conhece. Então é isso. Deixa uma mensagem aí pro pessoal aí, assim, principalmente o pessoal aqui de Itanhaém, né? Com certeza. E aqueles meninos que tem um sonho aí de ser jogador, de trabalhar no esporte, no futebol, né? Eu sempre tive o sonho de ser jogador, não consegui, não tinha muita habilidade, mas de alguma forma eu tô trabalhando com certeza, dentro, com né? certeza. Porque o futebol não é só trabalhar jogando, né? Com Ou certeza. sendo técnico, mas... Cada dia tem uma abertura Exatamente. maior, né? Então, deixa um recado para aqueles que Pra têm um mim, sonho. assim, eu continuo o mesmo Cleiton de Itanhaém, de quando eu comecei a escolinha, de quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que tudo aconteceu. E tenho muito amor pela cidade, pelos projetos da cidade, tanto é que a gente desenvolve o projeto no Instituto SPY e sei do talento que tem aqui, né? Na nossa cidade, na nossa região. A gente sabe dos sonhos desses meninos aí, muitos deles que jogam nos campeonatos aqui da cidade, da Várzea, da Liga, de Itanhaém, mas que querem conquistar algo profissionalmente, né? Deus abriu essa porta do futebol profissionalmente para mim, mas não é fácil, é difícil. O William é difícil, no sentido de que você tem que ter um desenho ali realmente abençoado por Deus, né? Mas na verdade o futebol, cara, o esporte, mesmo que não seja profissional, seja o lado social ou o lado do lazer, que ele continue sendo praticado com essa abertura mesmo de você se sentir feliz por aquilo que você faz, né? Independente de você estar num grande clube profissionalmente falando ou num pequeno, você está feliz naquilo que você faz. E hoje em dia, para encerrar, a gente vê tanta gente fazendo tantas outras tranqueiras, cara, que algo mais saudável que o esporte não tem. O esporte e a educação são as duas ferramentas que o brasileiro tem para ser alguém na vida, né? Unidos, aliados. O esporte porque tira das tranqueiras, né? E desenvolve transforma também vidas, né? E desenvolve também, semeia os valores e os princípios que um cidadão precisa ter. E a educação porque forma cidadãos de verdade para poder galgar alguma coisa nesse país. Então, é isso. Quero deixar só um verso que está na palavra de Deus, em Provérbios, que fala assim: acima de tudo guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aquilo que a gente tem dentro de nós, nosso âmago, nosso íntimo, ele tem que ser guardado para Deus. Porque quando a gente faz as coisas para Deus da melhor maneira possível, vem a bênção, vem a resposta do Senhor te abençoando em tudo. Então é isso aí, para toda a molecada que joga bola, um abraço pro pessoal do futebol de quarta, que eu jogo, que o William joga,
time A sempre ganha. É, E, tem jeito. e é isso. Um abraço a todos aí. Valeu, Cleiton.